Capítulo 6. Londres, 2003. Peter quase deixou cair o pacote enquanto corria atrás do ônibus. Felizmente, uma vida de falta de jeito lhe dera prática para agarrar as coisas. Então ele conseguiu firmá-lo junto do corpo com o cotovelo, sem diminuir o passo. Tirou o bilhete do ônibus do bolso, afastou a franja dos olhos e viu um único lugar vazio. Com licença, disse a ninguém em particular, seguindo pelo corredor, enquanto o ônibus avançava. Com licença, por favor, desculpe, sinto muito. A mulher de lábios franzidos, que ocupava o assento da janela, franziu o senho para seu exemplar aberto do The Times, quando o ônibus fez uma curva e Peter caiu no assento ao lado dela. O modo como ela chegou para o lado, com um quê de indignação, sugeriu que ele tinha provocado um turbilhão indesejado de agitação e incômodo. Era algo que Peter sempre suspeitara a respeito de si mesmo e, por isso, a insinuação não o ofendeu em nada. Cheguei a pensar em ir a pé, falou ele afável, deixando sua bolsa e o pacote deslizarem para o chão entre seus pés. Mas é um longo caminho daqui até Hampstead, especialmente neste calor. A mulher lhe devolveu o sorriso com uma expressão fulminante que poderia ser considerada uma careta por alguém menos generoso que Peter, e voltou a olhar para o jornal, agitando-o de modo a enrijecer as páginas. Era um estilo de leitura que ignorava por completo a presença de seu companheiro de banco. Mas Peter não era um homem grande e descobriu que se ele se espremesse contra seu assento, as páginas mal o tocariam. Além disso, com esse arranjo, ele conseguia espiar as manchetes do dia, liberando-o de uma parada no jornaleiro quando chegasse a Hampstead. Alice esperava que ele estivesse a par das notícias. Ela podia ser uma interlocutora ávida quando estava afim, e não era muito tolerante com os idiotas. Isso ele aprendera com a própria Alice. Ela anunciara o fato durante seu primeiro dia de trabalho juntos, seus olhos se estreitando perceptivelmente, como se ela tivesse a capacidade sobre-humana de escanear uma pessoa e detectar a estupidez num relance. Peter deixou seu olhar vagar pela página 2, colocada proveitosamente pela companheira de banco sobre seu colo. A última pesquisa das Ipsos Mori colocara os partidos trabalhista e conservador em pé de igualdade. 6 membros da Polícia Militar Real tinham sido mortos no Iraque e Margaret Hodge estava sendo derrubada do cargo de ministra. Pelo menos o caso Bailey tinha saído da primeira página. Foi horrível, uma criança deixada sozinha daquele jeito por dias, abandonada pela pessoa que deveria cuidar dela. Peter tinha dito isso durante o chá desta certa tarde, quando o caso estava no auge e Alice se surpreendera, olhando fixamente por sobre sua xícara, antes de responder que eles não tinham nada que julgar quando não sabiam a história toda. Você é jovem, continuara ela depressa. A vida vai curá-lo de suposições ingênuas. A única coisa com que se pode contar é que não se pode contar com ninguém. A amargura intrínseca de Alice tinha sido desafiadora no início. Peter passara o primeiro mês de trabalho convencido de que estava prestes a ser demitido,
até entender que aquilo era apenas parte da natureza dela. Uma espécie de humor mordaz às vezes, mas nunca desagradável de todo. O problema de Peter era ser muito sério. Era uma falha de caráter, ele sabia, e tentava arduamente corrigi-la ou, pelo menos, disfarçá-la. Nem sempre era fácil. Ele era assim desde que podia se lembrar. Seus pais e seus irmãos mais velhos também eram muito felizes. Todos gostavam de rir e, durante a infância de Peter, balançavam a cabeça, riam e sacudiam os cabelos, sempre que ele ficava perplexo por causa de piadas e provocações, dizendo: "Que passarinho sério veio parar neste ninho, Deus o abençoe." A descrição incomodava Peter, mas só um pouco. O fato era que ele sempre foi diferente, e não apenas em termos de sinceridade. Seus dois irmãos mais velhos eram garotos grandes e robustos que se tornaram homens grandes e robustos, do tipo que parecia perfeito, com um litro de cerveja em uma das mãos e uma bola de futebol na outra. E então havia Peter, magro, pálido e alto, com uma tendência a ficar todo marcado. Sua mãe não tinha dito isso como uma crítica, e sim com uma nota de admiração pelo fato de que ela e seu pai pudessem ter criado esse pequeno ser diferente, com pele sensível, além de uma paixão pitoresca e insondável pelo cartão da biblioteca. Ele gosta de ler, diziam seus pais aos amigos com o mesmo tom de espanto que poderiam ter usado para anunciar que fora premiado com a Cruz Vitória. Peter gostava de ler. Quando completou 8 anos, já tinha lido toda a seção infantil da biblioteca de Kilburn, um feito que poderia ter sido fonte de orgulho e celebração, mas que era um problema, já que ainda faltavam anos para ele poder ter o cobiçado cartão de empréstimos de adulto. Graças a Deus havia a senhorita Talbot, que tinha mordido o lábio, endireitado o crachá da biblioteca em seu casaco cor de limão e dito a ele, um fraco tremor de propósito animando sua voz, normalmente suave e baixa, que ia garantir pessoalmente que ele nunca ficasse sem nada para ler. Até onde Peter sabia, ela era mágica, decifradora de códigos secretos, mestre em indexação e na classificação decimal de Dewey, guardiã de portas para lugares maravilhosos. As tardes na biblioteca, respirando a poeira de 1000 histórias, acentuada pelo mofo de 1000 anos de umidade crescente, eram encantadas. Fazia 2 décadas agora e, ainda assim, ali, no ônibus 168 para Hampstead Heath, Peter tinha uma sensação quase física de ter voltado lá. Seus membros se contraíram com a lembrança de ter 9 anos e ser lânguido como um potro. Seu humor melhorou quando se lembrou de como o mundo parecia grande, cheio de possibilidades e, ao mesmo tempo, seguro e navegável quando ele estava trancado dentro daquelas 4 paredes de tijolo. Peter arriscou provocar um suspiro mal-humorado de sua companheira de assento, ao passar a mão por cima do jornal para procurar o programa em sua bolsa. Ele o havia enfiado na capa do exemplar, cheio de orelhas de grandes esperanças, que estava relendo em homenagem à senhorita Talbot, e agora estudava a imagem sorridente na frente. Quando Peter dissera a Alice que precisava tirar a manhã de terça-feira de folga para ir a um enterro, ela ficara curiosa. Como era de seu feitio, era, via de regra, muito interessada nos detalhes de sua vida.
Ela o interrogava sempre que tinha vontade, fazendo perguntas que seriam mais pertinentes a um estudante alienígena da raça humana do que a uma senhora de 86 anos. Peter, que, se tivesse prestado atenção, descrevera sua vida até aquele momento como algo tão comum que não era digna de nota. A princípio, achou o interesse da senhora irritante. Ele ficava muito mais à vontade lendo sobre a vida e as ideias dos outros do que descrevendo as suas. Mas Alice não era do tipo que aceitava não como resposta, e com o tempo e a prática ele achou melhor responder às perguntas dela de modo direto. Não que tivesse adquirido maior senso de importância, mas porque percebeu que o interesse de Alice nele não era exclusivo. Ela era igualmente curiosa sobre os hábitos das rudes raposas que viviam atrás do galpão no seu jardim. Um enterro? Disse ela, erguendo bruscamente os olhos dos livros que estava autografando para a sua editora espanhola. O primeiro a que vou. Não será o último, afirmou ela com naturalidade, rabiscando um floreio na página diante dela. Nós colecionamos enterros ao longo da vida. Quando você chega à minha idade, descobre que colocou mais pessoas debaixo da terra do que poderia reunir para o chá da manhã. É necessário, claro. Nada de bom vem de uma morte sem funeral. Peter poderia ter se questionado sobre aquela observação, mas antes que pudesse pensar mais, Alice continuou. Parente? Amigo? É sempre pior quando morre uma pessoa jovem. Então, Peter lhe contou sobre a senhorita Talbot, surpreendendo-se com as coisas de que se lembrou, os detalhes pequenos e estranhos que tinham se alojado em seu cérebro de 9 anos. O delicado relógio de ouro, rosé, que ela usava, seu hábito de esfregar a ponta do dedo indicador contra o polegar quando pensava, o modo como sua pele cheirava a almíscar e pétalas. Uma guia, disse Alice, as sobrancelhas prateadas arqueadas, uma mentora. Como você foi afortunado! E você manteve contato durante todo esse tempo? Não exatamente, perdemos contato quando fui para a universidade, mas você a visitou. Foi uma declaração, não uma pergunta. Não muito. Nunca, mas ele ficou envergonhado demais de ter falado isso para Alice. Pensou em visitar a biblioteca, queria ter ido, mas a vida não lhe dava tempo e ele nunca conseguira. Só soube da morte da senhorita Talbot por acaso. Peter estava fazendo um serviço para Alice na biblioteca britânica, folheando distraidamente um exemplar do boletim informativo Sconnell, enquanto esperava um livro alemão sobre venenos ser localizado nos arquivos, quando o nome saltou diante dele. A senhorita Talbot, Lucy Talbot, porque naturalmente havia um primeiro nome, tinha perdido a batalha contra o câncer. O funeral aconteceria na terça-feira, 10 de junho. Peter ficara em choque. Ele nem sabia que ela estivera doente. Não tinha por que saber, na verdade. Dizia a si mesmo que as coisas eram assim. As crianças cresciam e iam embora. E, em todo caso, ele estava pensando demais. A lembrança tinha abordado sua amizade com a senhorita Talbot. Peter imaginara uma conexão especial entre eles, quando, na verdade, ela apenas estava fazendo seu trabalho e ele tinha sido apenas um de muitos. Duvido, retrucou Alice. É muito mais provável que o número de crianças que ela viu e com quem não se conectou de forma especial tenha feito da única com quem houve realmente um tipo
particular de conexão a mais importante para ela. Peter não se lisonjeou, já que Alice tentava ressaltar sua importância. Aquela era mesmo sua opinião, expressa com a sinceridade característica e se isso o fazia sentir-se um lixo, bem que culpa tinha ela? Ele pensou que o assunto tinha morrido até horas mais tarde, quando estava absorvido em sua tarefa diária de transferir as cenas que Alice escrevera pela manhã para o novo computador que ela se recusava a usar. Alguma vez ela lhe deu um dos meus? Perguntou ela. Peter levantou os olhos, olhando por cima da folha, da frase datilografada com força que ele estava copiando. Ele não fazia a menor ideia sobre o que Alice estava falando, nem havia percebido que ela ainda estava na sala com ele. Era muito incomum Alice ficar por perto enquanto ele fazia seu trabalho. Ela saía religiosamente na maioria das tardes para resolver coisas misteriosas na rua, cujo propósito ela não revelava. Sua bibliotecária, ela lhe deu algum dos meus livros? Ele pensou em mentir, mas só por um segundo. Alice tinha faro para a desonestidade. Quando disse que não, Alice o surpreendeu rindo. Isso é bom. Não são para crianças, não as coisas que escrevo. Era verdade. Os livros de Alice eram mistérios ingleses, mas não havia nada de aconchegante neles. Eram o tipo de romance policial que os críticos gostavam de descrever como psicologicamente tenso e moralmente ambíguo, explorando tanto o porquê quanto quem e como cometer o crime. Como ela própria tinha dito numa notável entrevista para a BBC, o assassinato em si não era atraente, eram o impulso de matar, o fator humano, os fervores e as fúrias que motivavam um ato tão terrível que o tornavam atraente. Alice tinha um dom formidável para esses fervores e fúrias. Ela assentiu quando o entrevistador disse isso. Ouviu educadamente quando ele insinuou que ela, de fato, era entendida demais no assunto para o gosto dele e então ela respondeu: mas é claro que não é preciso ter cometido um assassinato para escrever sobre isso. Assim como ninguém precisa de uma máquina do tempo para escrever sobre a Batalha de Agincourt. Basta ter conhecimento das profundezas sombrias do homem e inclinação para explorá-las até o fim. Ela sorriu quase docemente e acrescentou: além disso, não experimentamos todos o desejo de matar, mesmo que apenas por um instante? As vendas de seus livros haviam estourado nos dias seguintes à entrevista. Não que ela precisasse disso. Era muito bem-sucedida e foi assim por décadas. O nome A.C. Edevane era sinônimo de todo o gênero policial, e o detetive fictício Digory Brand, o avarento ex-soldado com propensão para patchwork, era mais amado por uma grande quantidade de leitores do que os próprios pais. Isso não era apenas uma hipérbole de Peter. Uma pesquisa recente do Sunday Times havia feito a pergunta e as respostas dos leitores tinham provado isso. Notável, dissera Alice depois que seu assessor de imprensa lhe telefonou com a notícia. E então, para que Peter não pensasse por um momento sequer que ela se importava de alguma forma em agradar aos outros, e certamente não era o que eu pretendia. Peter nunca dissera isso a Alice, mas não tinha lido nenhum de seus livros quando começou a trabalhar como seu assistente. Na verdade, não tinha lido muito de ficção contemporânea. A senhorita Talbot, que levava muito a sério sua responsabilidade
de contrabandear livros adultos ilícitos para um menor, hesitou brevemente sobre se não ficção poderia ser o melhor lugar por onde começar. Que mal pensar em voz alta poderiam fazer à mente de uma criança as páginas da história. Antes de decidir que um bom conhecimento dos clássicos era essencial e tirar o exemplar de Grandes Esperanças da prateleira da biblioteca. Peter se apaixonara por lampiões de gás, sobrecasacas e carruagens puxadas por cavalos e nunca olhou para trás, ou, nesse caso, para a frente. Curiosamente, foi seu consumo obsessivo de ficção do século XIX que o aproximou de Alice. Depois de se formar na faculdade, Peter se vira em uma encruzilhada. Não parecia haver muitos empregos para pessoas com pós-graduação em constelações da figuração, iluminismo, caráter e sensibilidade nas novelas vitorianas 1875-1893, e tinha reservado o verão para traçar um bom plano. O aluguel ainda precisava ser pago, então ele conseguia algum dinheiro extra, ajudando seu irmão David em seu negócio de dedetização. O telefonema de Alice foi o primeiro de uma manhã de segunda-feira. Havia um ruído sinistro em sua parede que a mantivera acordada durante todo o fim de semana e ela precisava de alguém para cuidar disso imediatamente. Senhorinha complicada, comentara David a Peter enquanto saíam da van na Huss Street e se dirigiam à casa de Alice. Mas bastante inofensiva, tem o estranho hábito de me chamar e depois dizer o que acha que vou encontrar, e o hábito ainda mais estranho de estar certa. Suspeito que seja um tipo de besouro, comentara ela enquanto David abria seus equipamentos junto do rodapé da parede do quarto e colocava um copo de vidro contra o gesso para ouvir. Chestobium rufovilosum. Peter logo murmurara completando. E então, já que David o fitara como se ele tivesse começado a falar em outro idioma, explicara, como em O Coração Revelador. Houve um silêncio breve e frio, e depois... Quem é? Dissera Alice com o tom de voz que a rainha teria usado se tivesse ido inspecionar o progresso da erradicação de pragas. Não me lembro de você ter um assistente, Sr. Obel. David explicara que não era um assistente e que Peter era seu irmão mais novo, que o vinha ajudando por algumas semanas, enquanto descobria o que fazer em seguida. Ele precisava dar um tempo de todos aqueles livros, acrescentara. Está ficando inteligente demais para o próprio bem. Alice dera um aceno de cabeça quase imperceptível antes de recuar, seus passos ecoando enquanto subia as escadas para o quarto no topo da casa, que Peter agora sabia que era seu recanto de escrita. David tinha apertado seu ombro mais tarde, quando eles estavam sentados no box enfumaçado nos fundos do Dog and Whistle. Então você acordou o dragão e viveu para contar a história, dissera virando sua cerveja e recolhendo os dardos. O que você falou a ela mesmo? Aquela coisa sobre o coração? Peter lhe explicara sobre Paul e seu narrador sem nome, a precisão cuidadosa do assassinato que cometera, suas pretensões à sanidade e, por fim, sua destruição pelo remorso, enquanto David, que não tinha temperamento gótico, continuava a acertar na mosca. Após lançar todos os dardos, ele sugerira alegremente que tinha sido sorte Alice não ter colocado Peter contra a parede. Isso é o que ela faz, sabe? Assassinato. Não de verdade, pelo menos, não que eu saiba. Comete todos os seus crimes no papel.
A carta de Alice chegou uma semana depois, enfiada no mesmo envelope que o cheque para pagar pelo serviço. Fora datilografada em uma máquina com um E defeituoso e assinada em tinta azul marinho. A mensagem era bem simples. Ela estava fazendo entrevistas para assistente temporário, alguém para ficar no lugar de seu assistente permanente que estava fora. Encontraria Peter ao meio-dia, na sexta-feira, porque ele aparecera obediente como ordenado. Difícil lembrar, a não ser mencionar que a observação desde então lhe ensinou que as pessoas tendiam a seguir as ordens de LCD Vane. Tocou a campainha ao meio-dia em ponto e entrou na sala de estar verde jade no térreo. Alice estava elegantemente vestida com calças de sarja e uma blusa de seda. Uma combinação na qual agora ele pensava como seu uniforme, além de usar uma grande medalha de ouro em uma corrente no pescoço. Seus cabelos brancos estavam arrumados de maneira simples, afastados do rosto em ondas que terminavam com um cacho envolvendo cada orelha. Ela se sentou a uma mesa de mogno, indicou que ele deveria ocupar a cadeira estofada do outro lado e então uniu os dedos das mãos e começou a disparar uma série de perguntas que não pareciam nem um pouco relevantes para a vaga que pretendia preencher. Ele estava no meio de uma frase quando ela olhou com veemência para o relógio de um navio no console da lareira, levantou-se de repente e estendeu a mão para apertar a dele. Peter ainda se lembrava de como a mão dela parecera fria e pequena. A entrevista acabou, disse ela, seca. Havia outras coisas para cuidar. Ele começaria na semana seguinte. O ônibus 168 desacelerou para encostar no meio-fio no topo da Fitzjohn Avenue e Peter reuniu suas coisas. Aquele encontro com Alice tinha sido 3 anos antes. O assistente permanente misteriosamente nunca voltara e Peter nunca saíra. Alice estava trabalhando em uma cena particularmente difícil, uma transição. Elas eram sempre as mais difíceis de escrever. Era a própria insignificância que as tornava problemáticas. A tarefa aparentemente simples de levar o personagem do momento importante A ao momento importante B, sem perder o interesse do leitor. Ela nunca admitiria isso para ninguém, muito menos para a imprensa. Mas as coisas simples continuavam a perturbá-la, mesmo depois de 49 romances. Ela empurrou os óculos de leitura mais para cima, ajeitando-os no nariz, tirou a guia de papel da máquina de escrever do caminho para reler a última linha. Digory Brand saiu do necrotério e voltou para seu escritório. Rápido, claro, direto, e as linhas seguintes deviam ser igualmente simples. Ela sabia o que fazer. Dar a ele alguns pensamentos pertinentes ao tema do livro. Uma atualização ocasional sobre seu progresso físico para lembrar ao leitor que ele está tendo algum progresso físico. Então, uma frase final fazendo-o cruzar a porta de seu escritório, onde, voilá, a próxima surpresa está esperando para impulsioná-lo ainda mais na narrativa. O problema era que ela já havia escrito quase todos os cenários em que poderia pensar e estava entediada. Não era um sentimento com o qual estava familiarizada, tampouco pretendia se entregar. O tédio, como sua mãe sempre lhes dissera, era um estado a ser lamentado, a província dos sem juízo, com os dedos sobre as teclas. Alice pensou em escrever algumas ideias sobre a trama em que estava trabalhando. Uma alegoria, talvez, para a virada inesperada que o caso tinha sofrido. Eles eram úteis, esses pequenos trechos da trama.
Mais de uma vez já haviam salvado suas histórias. Era ótimo pensar que foram um acidente feliz. Alice estava procurando dar a Diggory um passatempo que enfatizaria seu instinto por padrões no momento exato em que sua irmã Débora ficou grávida, e em uma guinada inesperada pegou agulha e linha. Isso me relaxa, disse ela. Impede que minha mente se preocupe com todas as coisas que podem dar errado. Parecia exatamente o tipo de atividade que um homem como Diggory Brand poderia adotar para ocupar as longas horas noturnas que sua jovem família antes preenchera. Os críticos continuavam dizendo que o passatempo era uma tentativa de Alice de suavizar as bordas ásperas de seu detetive, mas isso não era verdade. Alice gostava de bordas ásperas e desconfiava seriamente de pessoas determinadas a não ter nenhuma. Diggory Brand saiu do necrotério e voltou para seu escritório e... Os dedos de Alice pairavam sobre as teclas da máquina de escrever. E então? Enquanto caminhava, pensou... O quê? Sua mente ficou em branco. Frustrada, Alice pôs a guia de papel de volta no lugar, tirou os óculos e voltou sua atenção à vista de sua janela. Era um dia quente no início de junho e o céu era de um azul brilhante. Quando menina, teria achado impossível resistir ao chamado do mundo exterior em um dia como aquele, com o cheiro das folhas iluminadas pelo sol e de madressilva, os estalos do concreto aquecendo e grilos reunidos no mato frio. Mas fazia muito tempo que Alice não era mais aquela garota e havia poucos lugares melhores para se estar agora, mesmo quando seus poderes criativos a abandonavam, do que ali em sua sala de escrita. O quarto ficava no topo da casa, num terraço vitoriano de tijolo vermelho, no alto de Holly Hill. Era pequeno, com um teto inclinado e tinha a distinção, de acordo com o agente imobiliário que mostrara a casa a Alice, de ter sido usado por um proprietário anterior para manter sua mãe trancada. Ela havia se tornado uma inconveniência, era de presumir. Alice ficou feliz por não ter filhos. A sala fora a razão pela qual ela havia comprado a casa, embora não por causa de seu passado infeliz. Alice tinha histórias desse nível na própria família. Obrigada. E era bastante imune à loucura de confundir realidade com romance. Foi a posição da sala que levou Alice a comprar a casa. Era como um ninho, uma torre de vigia. De onde se sentava para escrever, podia olhar para Hampstead, em direção à charneca, até a piscina das senhoras e para além das torres de Highgate. Atrás dela, uma escotilha pequena e redonda oferecia uma vista para o jardim dos fundos, todo o caminho até a parede de tijolos cheia de musgo, e um pequeno galpão de madeira marcando o limite de sua propriedade. O jardim era denso, legado do proprietário anterior, um horticultor que tinha trabalhado em Kew e se dedicara a criar um jardim dos prazeres terrenos, no próprio quintal. O jardim tivera permissão para crescer indisciplinado sob os cuidados de Alice, mas não por acidente ou negligência. Ela gostava muito de bosques e preferia os que desafiavam os cuidados. Lá embaixo, o trinco da porta da frente se moveu e as tábuas da entrada rangeram. Houve um baque quando algo caiu. Peter. Não que ele fosse desajeitado, mas seus membros compridos tinham o hábito de ficar em seu caminho. Alice olhou para o relógio de pulso e notou com surpresa que já passava das 2. Não era de admirar que estivesse com fome. Entrelaçou os dedos e esticou os braços para a frente e levantou-se. Era frustrante perder uma manhã inteira com os rigores de empurrar Diggory Brand de A para B.
Mas não havia nada a ser feito sobre isso agora. Meio século como escritora profissional lhe ensinara que havia dias em que a melhor coisa a fazer era ir embora. Digory Brent teria que passar a noite na terra de ninguém, entre o necrotério e o escritório. Alice lavou as mãos na pequena bacia perto da janela dos fundos, secou-as na toalha e então começou a descer as escadas estreitas. Ela sabia por que estava tendo problemas, é claro, e não era tão simples quanto o tédio. Era um maldito aniversário e o alarde que seus editores pretendiam fazer quando ele chegasse. Uma honraria bem intencionada e normalmente Alice teria gostado de um pouco de cerimônia em seu nome, mas o livro estava indo mal. Pelo menos ela suspeitava que estivesse indo mal, e aquela era a metade do problema. Como ela poderia saber de verdade? Sua editora Jane era inteligente e entusiasmada, mas também jovem e maravilhada. Era demais esperar crítica de verdade. Em seus momentos mais sombrios, Alice temia que não houvesse ninguém para avisá-la quando o padrão caísse, de que um dia acabaria caindo. Ela não tinha dúvida. Alice havia acompanhado os trabalhos de outros escritores da sua geração e do seu gênero, e sabia que sempre havia um livro no qual isso acontecia. A compreensão do autor sobre os costumes e mentes do mundo moderno começava a se afrouxar. Nem sempre era flagrante. Uma pequena explicação exagerada sobre uma tecnologia que o leitor dominava. O uso de um termo formal quando sua abreviatura era a norma. Uma referência cultural do ano anterior, mas era suficiente para tornar a coisa toda falsa. Para Alice, que se orgulhava da verossimilhança de seus livros, que fora ovacionada ao longo de toda a sua carreira, a ideia de publicar aquém do seu melhor era aterrorizante. E era por isso que ela pegava o metrô todas as tardes, às vezes para lugares a que não precisava ir. Toda a sua vida, Alice sempre foi interessada pelas pessoas, nem sempre gostava delas. Raramente buscava companhia por motivos de satisfação social, mas achava o ser humano fascinante. E não havia lugar melhor para ver as pessoas do que nas entranhas do subterrâneo. Toda Londres passava por esses túneis, um fluxo constante de humanidade, em suas formas estranhas e maravilhosas. Entre elas, Alice deslizava como um fantasma. Envelhecer era desprezível, mas a única vantagem era o manto de invisibilidade concedido pelos anos. Ninguém reparava na pequena senhora idosa sentada, recatadamente em um canto do vagão com a bolsa apoiada nos joelhos. Olá, Alice, disse Peter da cozinha. Almoço em um instante. Alice hesitou no patamar do primeiro andar, mas não conseguiu responder. Os ecos dos sermões de sua mãe sobre decoro, muito distantes no tempo, ainda soavam alto demais em seus ouvidos. Aquela era Eleanor. Ali Alice pensou enquanto começava a descer o último lance de escadas. Fazia quase 70 anos desde que moraram sob o mesmo teto e ela ainda estava estabelecendo as regras da casa, mesmo ali naquela casa que ela nunca tinha visto. Às vezes, Alice se perguntava o que a mãe teria pensado de sua vida se tivesse vivido, se teria aprovado a carreira de Alice, suas roupas, o fato de não ter um marido. Eleanor tinha ideias muito firmes sobre a monogamia e seus laços de lealdade, mas se casara com um namorado de infância. Então,
Não era uma comparação justa. A mãe parecia tão grande nas memórias que Alice trazia da infância. Uma figura do passado distante que era quase impossível imaginar que ela poderia ter mudado com o tempo. Ela permanecia, para Alice, uma dama bela e intocável, querida, mas distante, destruída no final pela perda, a única pessoa de quem Alice sentia saudades, às vezes com o anseio feroz e amargo de uma criança ferida. Em geral, ela não era do tipo carente. Alice tinha vivido sozinha a maior parte de sua vida adulta, um fato do qual não se orgulhava nem se envergonhava. Tivera amantes e cada um deles trouxe suas roupas e escovas de dentes para dentro de casa. Alguns tinham ficado um tempo, mas não era a mesma coisa. Ela nunca havia feito um convite oficial ou a transição mental para considerar minha casa, nossa. Poderia ter sido diferente. Alice fora noiva uma vez, mas a Segunda Guerra Mundial acabara com o romance, como tinha feito com tantas coisas. A vida era assim. Portas de possibilidade constantemente se abrindo e fechando, enquanto a pessoa seguia seu caminho às cegas. Chegou à cozinha e encontrou uma panela fumegante no fogão e Peter, parado na extremidade da mesa, um pequeno embrulho de correspondência aberto à sua frente. Ele olhou para cima quando ela entrou pela porta. Olá! Disse quando o alarme do temporizador começou a tocar na bancada, na hora certa, como sempre. Ele tinha um lindo sorriso, o Peter, muito curvo, sempre verdadeiro. Tinha sido uma das razões pelas quais o contratara. Isso, além de ele ter sido o único candidato a chegar em ponto. Desde então, ele se provou altamente capaz, o que não era surpresa. Alice se considerava uma excelente avaliadora de caráter, pelo menos agora. Havia erros no passado, alguns mais lamentáveis que outros. Alguma coisa urgente entre as cartas? Perguntou ela, sentando-se à frente do jornal que deixara aberto nas palavras cruzadas pela manhã. Angus Wilson, do Guardian, espera arranjar algo a tempo para o aniversário. Jane gostaria que você fizesse isso. Aposto que sim. Alice serviu-se de uma xícara de chá Darjeeling. O Museu de História Natural pede que você discurse na abertura de uma exposição que eles estão planejando. Um convite para participar da noite de comemoração de 10 anos, em cartaz de A Morte Terá o Seu Dia, e um cartão de Débora confirmando o compromisso desta sexta-feira para o aniversário de sua mãe. O resto, até onde posso dizer, é de leitores. Vou começar a cuidar deles depois do almoço. Alice assentiu quando Peter colocou um prato na frente dela com um ovo cozido em uma torrada. Alice tinha comido o mesmo almoço todos os dias, durante as 2 últimas décadas, exceto, é claro, em ocasiões em que saía de casa. Ela apreciava a eficiência da rotina, mas não era escrava dela. Não como Diggory Brand, conhecido por ter instruído garçonetes sobre o método exato para preparar seus ovos. Colocou a gema quase dura no pedaço de pão e cortou-o em 4, observando enquanto Peter continuava a separar a correspondência. Ele não era um sujeito de muitas palavras, o que pesava muito a seu favor. Irritava-se quando ela tentava atraí-lo com algum assunto, mas ele era preferível aos assistentes mais loquazes que tivera no passado. Ela decidiu que gostava de seu cabelo um pouco mais longo. Com seus membros lânguidos e olhos castanhos escuros, fazia com que ele se parecesse com um desses músicos populares. Embora talvez fosse apenas a roupa excepcionalmente formal que ele estava usando naquele dia,
o terno de veludo escuro que a fizesse pensar assim. E então Alice se lembrou. Ele tinha ido ao enterro de sua velha amiga, a bibliotecária, e era por isso que tinha se atrasado para o trabalho. Ela se sentiu um pouco animada, ansiosa para ouvir o seu relato. Alice ficou comovida quando ele lhe contou sobre a mulher, sua mentora. Sua mente fora levada de volta ao Sr. Llewellyn. Ela não pensava no velho com frequência. Seus sentimentos por ele estavam tão ligados àquele verão terrível que ela fazia questão de não pensar. Mas, quando Peter lhe contou sobre sua senhorita Talbot, a impressão duradoura que ela causara nele, o interesse que tivera pela versão mais jovem de Peter, Alice tinha sido tomada por lembranças excepcionalmente viscerais. O cheiro da lama úmida do rio, os insetos da água voando em torno deles enquanto vagavam à deriva no velho barco, a remo, discutindo suas histórias favoritas. Alice tinha certeza de que não sentira um contentamento tão perfeito desde então. Ela tomou outro gole de chá, apagando os pensamentos indesejáveis do passado. Então, você viu sua amiga? Tinha sido o primeiro funeral dele, Peter dissera, e Alice contara que haveria muitos mais por vir. Foi como você esperava? Acrescentou ela. Acho que sim. Triste, mas de certa maneira também interessante. De que maneira? Peter pensou. Eu só a conheci como senhorita Talbot, mas ouvi outras pessoas falando, seu marido, seu filho. Foi comovente. Ele tirou a franja dos olhos. Parece estúpido, não é? Um clichê. Peter tentou novamente. Havia mais sobre ela do que eu sabia. E gostei de ouvir isso. As pessoas são fascinantes, não são? Quanto mais você se aproxima, mais perto está de descobrir o que faz o coração delas bater. Alice deu um ligeiro sorriso satisfeito, concordando. Ela descobrira que havia muito poucas pessoas genuinamente entediantes. O truque era fazer as perguntas certas. Era uma técnica que empregava quando estava criando personagens. Todo mundo sabia que os melhores personagens culpados eram aqueles de quem o leitor não suspeitava, mas o motivo era a chave. Era muito bom surpreender as pessoas com uma avó assassina. Porém, o argumento tinha que ser sólido. Amor, ódio, inveja, cada um era tão plausível quanto o outro. Era tudo uma questão de paixão. Descubra o que provocou as paixões de uma pessoa e o resto seguirá. Isto aqui é um pouco diferente. Peter tinha voltado ao trabalho, abrindo as cartas dos leitores e suas sobrancelhas escuras se juntaram em uma carranca quando leu a que estava em sua mão. O chá de Alice ficou subitamente amargo. Ninguém era inteiramente imune a críticas. Uma daquelas é? É de uma policial, detetive Sparrow. Ah, uma dessas. Na experiência de Alice havia dois tipos de policial. Aqueles com quem se podia contar para ajudar com as questões de procedimento durante o processo criativo e outros, os malvados, que gostavam de ler os livros e apontar os defeitos depois da publicação. E que pérola de sabedoria procedimental a detetive Sparrow tem para compartilhar conosco? Não é nada disso. Ela não é leitora, está escrevendo para você sobre um caso real, um desaparecimento. Deixe-me adivinhar. Ela teve uma grande ideia e pensou que, se eu escrevesse, poderíamos dividir os lucros?
uma criança desaparecida, continuou ele, na década de 1930. Uma propriedade na Cornualha, um caso nunca resolvido. Até o dia de sua morte, Alice nunca conseguiria dizer com certeza se o cômodo ficou frio naquele momento, devido a uma brisa repentina da charneca, ou se era seu termostato interno, um banho de realidade, o passado a atingindo como uma onda que se recolhera havia muito tempo e esperava a maré virar. Porque, é claro, ela sabia exatamente do que tratava a carta. E não tinha nada a ver com os mistérios puramente inventados com que ela preenchia seus livros. Um pedaço tão comum de papel, percebeu Alice, frágil e barato. Não era mesmo do tipo que os leitores costumavam escolher quando escreviam para ela. E sem dúvida não era do tipo que ela teria fornecido a um personagem em um de seus romances encarregado de entregar uma detonação tão potente do passado. Peter estava lendo em voz alta agora e, embora Alice preferisse que ele não fizesse isso, as palavras haviam secado. Ela ouviu enquanto ele fazia um resumo eficiente das circunstâncias conhecidas que rodeavam o caso havia muito tempo. Proveniente dos arquivos do jornal, Alice supôs, ou daquele livro deplorável do tal de Pickering. E não havia como impedir as pessoas de acessar registros públicos, enviar cartas do nada para gente que não conheciam, trazendo o passado pernicioso para a mesa do almoço de alguém que fizera tudo o que podia para evitar voltar àquele lugar e àquele tempo. A detetive parece pensar que você sabe do que ela está falando. As imagens entravam em sua mente uma após outra, como cartas de baralho sendo distribuídas. A equipe de busca com a água do lago reluzente na altura dos joelhos. Aquele policial gordo, suando no calor fétido da biblioteca, enquanto seu jovem assistente imaturo tomava notas. Seu pai e sua mãe, de rosto abatido enquanto lidavam com o fotógrafo do noticiário local. Ela quase podia se sentir pressionada contra as portas francesas observando-os, passando mal com o segredo que não tinha sido capaz de contar, a culpa que nutrira desde então. Ele se percebeu que sua mão tremia de leve e se forçou a se lembrar desse fato quando precisasse descrever os efeitos corporais do choque, o banho gelado atingindo uma pessoa que ao longo da vida se especializara na aparência de compostura. Ela moveu suas mãos traiçoeiras no colo, apertando uma com firmeza sobre a outra, e disse com um imperativo movimento do queixo: jogue-a no lixo. Seu tom era surpreendentemente calmo. Restavam muito poucas pessoas vivas que teriam percebido a tênue nota de tensão subjacente. Você não quer que eu faça nada? Nem mesmo que responda? Não tem sentido, não é? Ele se manteve seu olhar direto. Receio que essa detetive Sparrow tenha cometido um erro. Ela me confundiu com outra pessoa.